Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar. Está no ar mais um episódio do Papo de Perrengue Podcast. Sim, estamos indo para o 28º episódio. Caraca, quem diria, hein? Estamos chegando no 30, vamos chegar no 50, no 100, por aí vai. Eu queria dizer que até aqui o senhor tem nos ajudado. Eu costumo dizer, como vocês sabem, né? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para vocês que não me conhecem, eu me chamo Paulo Vitor, PV para os mais íntimos. Deixa o seu like, fideliza no like, aproveita que é de graça, se inscreve no canal, comenta aqui, deixa aqui nos comentários também, né? O que você achou desse vídeo. Ative o sininho para você receber as notificações e receber na íntegra do seu celular, nas notificações, os próximos episódios, os bastidores, os cortes, os shorts e por aí vai. Eu costumo dizer que o Papo de Perrengue, ele pode até ser um podcast que não tenha nem pé nem cabeça, mas ele tem 100% coração. Diante disso, eu vou fazer uma introdução do meu convidado, como vocês já estão acostumados, antes de passar a palavra para ele, o bastão, né? O convidado de hoje, ele é um empresário que representa visão, disciplina e inovação no mundo dos negócios. Ele é CEO da Contato Facilities, empresa com mais de 45 anos de mercado, que sob sua liderança expandiu no Amazonas para 21 estados do Brasil, com mais de 4 mil colaboradores e um crescimento acelerado de faturamento. Membro ativo e embaixador do G4 Educação do Norte, ele é reconhecido pelo estilo de gestão moderno, guiado por OKR e KPIs e tecnologia. OKR, perdão. Sempre com foco em pessoas, performance e resultados sustentáveis. Com uma visão ousada e estratégica, ele conduz o Contato rumo à meta de 1 bilhão de faturamento anual, mostrando que pensar grande e agir com disciplina é o caminho para transformar negócios em histórias de impacto. Eu tô falando dele com vocês, Carlos Arthur Cavalcante, mas ele é Tuca Tapajós, conhecido como Tuca Tapajós. Seja muito bem-vindo, Tuca. Valeu, Paulo. Obrigado pelo convite, PV. E aí, curtiu? Gostou da sua introdução? Chega um momento, chega até a emocionar, né? Um cara com 28 podcasts e a gente aí querendo iniciar o primeiro, né, PV? E tendo as suas dicas. Obrigado pelo carinho da recepção e do convite. E por ler essa bio, né, como vocês falam, jovens, essa introduçãozinha de uma vida, de 47 anos de vida nessa terra, né? Passou um filme? Passa, Paulo, porque em vários momentos o CEO ele é muito sozinho, né? Ele é muito solitário nesse caminhar dele. Sim. Claro, ele vai trazendo as melhores pessoas ao seu lado, como todo mundo na vida vai tentando trazer, né, pessoas boas para somar, né? Pessoas que somam. Uhum. Até porque eu digo muito, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Total. Eu tenho muito enraizado isso há 4 anos, desde quando eu voltei a estudar muito forte sobre gestão em São Paulo, principalmente dentro do G4, que é a maior edtech do Brasil. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá conversar. E desde lá eu tenho aprendido muito sobre isso, principalmente de nos aliarmos a pessoas melhores do que a gente no que nós não temos tanto conhecimento. Se o que eu não tenho é pelo que eu não sei, quando eu souber, eu possivelmente terei, né? Então a gente tá o tempo todo nisso aí, estudando. E passa assim um filme de todos os perrengues, assim como o Papo de Perrengue. Muito sensacional, cara. Que Gostou? Conteúdo legal. Estou no lugar certo. Tem muita coisa. Que maravilha. Sem dúvida. Eu costumo dizer, Tuca, que antes da gente conhecer um CNPJ, por sempre de trás de um grande CNPJ tem um CPF.
Então vamos saber primeiro conhecer o CPF do Tuca. Legal. Vamos começar pelo começo. Uhum. Cara, você é daqui do Amazonas mesmo? É daqui? Conta a tua história, tua infância. Legal. Tem irmão, irmã, da onde tu foi nascido e criado? Vamos lá. Legal, obrigado pela oportunidade aí. Que isso. A turma realmente só conhece, né? O Tuca Tapajós, do crescimento e tal. E aí a gente, quando tem essa oportunidade, eu gosto de falar muito assim, Tuca Tapajós, nascido e criado no estado do Amazonas, apaixonado, alucinado por essa terra. Todo momento que eu tenho, eu volto para cá. Várias e várias vezes eu já pintei em São Paulo de manhã e voltei para cá à noite, numa sexta-feira, porque eu queria estar aqui no sábado e domingo para, né, ter o descanso, para ter tudo isso. Respirar, né? Respirar tudo isso aqui, sim, né? Uhum. E também estar próximo das pessoas que a gente gosta de conviver, dos amigos. Sou um cara de 47 anos, estudante de um colégio tradicional chamado Colégio La Salle, ali criado também no Dom Pedro, né? Pai de 2 filhos lindos que hoje me deram a grata satisfação de pedir para ser o sucessor de todo o legado que a gente vem construindo dentro da Contato Facilities. Legal. Estou como CEO da Contato Facilities, uma empresa de papel com 45 anos, fazendo agora dia 31 de dezembro. Eu tenho 47, então não é que eu dou desde os 2 anos, mas há 6 anos eu fui convidado pelo meu pai. Uhum. Era uma empresa muito familiar, fui convidado para ele para tocar essa empresa. Legal. E aí há 6 anos eu assumo venho construindo esse papel até chegar ao cargo de CEO, e hoje estou como CEO, uhum, né, um projeto para que daqui a 5 anos a gente saia dessa posição, isso é muito claro lá dentro da empresa, né, e a empresa continue sem a gente, sem a minha pessoa, uhum, mas sempre muito próximo ali, num conselho consultivo, num conselho familiar, e assim vai. Sou um cara apaixonado por pescaria, então por isso que eu gosto também muito de voltar para cá. Por causa dos seus pais? Do teu pai ou não? Meu pai me ensinou muito pouco, meu pai gosta muito de dominó. Nossa! Muito, muito. Eu jogo um pouco, nada perto do que ele joga, mas gosto de brincar também, gosto Legal. De jogar dominó. Sou um cara que desde a minha época de adolescência fui um cara muito voltado para o esporte. Passei 12 anos como goleiro de seleção amazonense. Mas futebol de campo ou futsal? Futebol de salão e a posição mais doida que era o goleiro, né? Caraca, então, corajoso. O cara mais maluco do time. Caramba. Mas, assim, reconhecido, um cara que sempre lutava, sempre batalhava. Eu sempre fui muito persistente no que eu gosto. E hoje eu sou um cara extremamente apaixonado por gestão e, principalmente, hoje eu acredito que a grande meta da minha vida é devolver o que eu já recebi muito dessa sociedade e devolver para a sociedade com carinho. É filho único ou tem irmão? Então, tenho pai e mãe vivos, graças a Deus. Meu pai apaixonado, minha mãe, a primeira mulher que eu me apaixonei nessa vida, né? O grande amor da minha vida é minha mãe. Tá assistindo a gente, manda um beijo aí. Com certeza ela vai, né, meu amor? Te amo tanto, você sabe disso, tudo isso é por você. E tive 2 irmãs. Uma, a Thaís, hoje muito encaminhada, psicóloga, tem uma baita de uma escola chamada IUP. Não, a Thaís, ela era do meio, né? Ela é 2 anos mais nova do que eu. Sim. Ela tem uma escolinha junto com o marido dela chamada IUP, Casa de Brincar. É uma escola que hoje também já está fora do estado do Amazonas, crescimento gigantesco. É uma escola que a gente viu desde pequeno. E a Tainá, que hoje é a minha estrela guia, né? Meu anjo, meu amor, por quem realmente eu faço tudo na minha vida, para agradar ela. Tainá era uma menina de 13 anos que nos deixou, não me deu a oportunidade de ajudá-la, fez porque quis, e o que ela fez, hoje para mim não importa mais tanto, o que importa é o que ela deixou, e eu entendi que Deus tinha me dado um grande objetivo, que era nunca mais deixar ninguém ficar triste ao meu lado, nunca mais eu ver alguém passar por dificuldade que eu não pudesse ajudar. E a minha irmã em nenhum momento me pediu ajuda. Ela tirou a vida dela e eu respeito muito. Não compreendo e nem quero mais saber. Fizemos todos os procedimentos que eram necessários, mas a minha irmã, mesmo errando, na minha visão, sim, ela me deixou algo muito importante, que é ajudar o próximo. Eu levo isso fielmente, porque aprendi muito isso com a minha avó também, mãe da minha mãe, ajudar o próximo. E a gente não precisa ajudar o próximo que alguém reconheça, a gente precisa ajudar de coração e que ninguém saiba, se for o melhor ainda. Então, o meu hoje grande objetivo nessa terra, além de ser muito feliz, é ajudar o próximo. Sem dúvida, porque o maior benfeitor, beneficiado de quem ajuda, é nem a pessoa que está sendo ajudada, é você mesmo.
E interessante isso, pegando esse gancho, Tuca, que você falou sobre a sua irmã. Eu sinto muito, desculpa, não sabia. Estamos no mês de Setembro Amarelo, né? Que é conscientização, né? Da depressão, disso tudo, dessa doença, não deixa de ser. É uma doença, infelizmente. É uma doença. É uma doença que ansiedade, depressão são conhecidas agora como a doença do século. Sim. Inclusive, quero fazer abrir um parênteses, né? Se você que está sofrendo disso, busque ajuda, ligue. Vou estar deixando aqui o contato, né, da central de atendimento para você procurar um profissional, né, dessa área da saúde mental. Vou deixar aqui no @, procura aqui, me manda mensagem no @paulovedutra e do Papo de Perrengue também, pode contar, saiba que você não está sozinho. Saiba que existe alguém, um Deus, não sei, dependente da sua religião, da sua fé, existe alguém que cuida de você, mesmo você não sabendo, não tendo alguém por perto. Mas saiba que Deus é bom, Deus, ele é o nosso provedor, não cai sequer uma folha de uma árvore sem a sua permissão. Então, queria dizer que busque ajuda, procure, pode entrar em contato comigo, vou estar deixando aqui todas as informações. E é isso. Eu vou aproveitar então e dividir contigo isso aí. Então, cara, busca também tuca.tapajós, lá a gente muda para um WhatsApp e o que quer que seja. Eu tenho a honra e o orgulho de dizer que depois que minha irmã faleceu, eu consegui ajudar 3, eu não vou salvar porque eu não sou super-herói, mas a gente conseguiu ajudar com que 3 pessoas não fossem pelo mesmo caminho. Sim. Há pouco tempo, há poucos anos, eu consegui salvar a última e eu tenho um orgulho gigantesco hoje de saber que essa família está estruturada. Eu não tenho tanto contato mais com a pessoa, mas porque ela passou pela nossa empresa, mas é muito legal de ver, muito feliz, e aí eu dou um dos cheques da minha vida, sabe? Eu ajudar alguém, cara, isso é um prazer. Então eu divido, tuca.tapajós no Instagram, fala comigo, fala com o PV, a gente tá aí para ajudar. Realmente você não está só nesse mundo e saiba que sempre tem alguém pior do que você. Total, sem dúvida. Vou estar deixando aqui o @ do Instagram do Tuca aqui na descrição. Você pode me procurar aqui. Procurar o estúdio aqui também, da Inove Produtora. Estamos aqui de braços, portas abertas, escancaradas para vocês. Tem a dúvida. Tá bom? Vamos voltando à nossa entrevista, Tuca. Eu queria saber quais valores e aprendizados a sua família, que mais marcou na sua família, na tua trajetória até hoje. Cara, que legal. Um deles, né, um dos grandes aprendizados que eu tenho é a doação, né? Meu pai sempre foi um cara de doar muito, 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 muito. Tempo, não é só... Tempo, tudo. Não é só grana, não é só grana. Doação é ouvir, né? Parar sentado 5 minutos e ouvir uma pessoa. Eu trabalho com facilities, com pessoas que limpam, com agente de portaria, né? Aquelas pessoas que são, e muitas vezes, são invisíveis à sociedade. Você já parou para agradecer o banheiro que você usa no shopping, no consultório? Você, na verdade, você já percebeu que sem a limpeza desses ambientes, você não tem uma empresa funcionando? Você imagina um restaurante sem limpeza? Cara, deixa eu te dizer, as pessoas só precisam ser ouvidas. E eu gosto muito disso, eu gosto de me doar nisso. Mas eu aprendi muito com meu pai e aprendi com a minha avó essa parte da doação do tempo, que nós temos 2 ouvidos para ouvir muito e uma boca para falar pouco, né? E o que sai da nossa boca, ela precisa ser bem pensada para que você não tenha uma dificuldade lá na frente. Então, assim, a doação é uma... Minha mãe é uma pedagoga, há 35 anos, professora pedagoga de escola pública. Fui muito com a minha mãe para a sala de aula com ela e via os alunos de escola pública, que eu, graças a Deus... Né? Meu pai tinha condições um pouco a mais de nos dar uma condição diferente do que escola pública. Sim. Então eu vivi muito nesse limiar de entender mesmo o que era público e o que nós tínhamos um pouquinho a mais. Então a gente sempre doava, quer seja num domingo à tarde, meu pai abrir, escancarar a porta da nossa casa e como nós tínhamos piscina, que era muito difícil ali próximo à Alvorada, a gente levava os amigos que soltavam papagaio para tomar banho, ter um final de tarde comemorando, porque a gente passava o dia soltando papagaio. Então, assim, essa parte da doação é muito forte, muito latente para mim. As outras coisas que a gente vem aprendendo, né? Honestidade e tudo ou mais que a gente vem até fortalecendo em crescimento. O que eu gosto de dizer é que hoje a minha próxima geração, que é a geração dos meus sucessores, dos meus 2 lindos e amados filhos, a gente já tenta melhorar, né? Eu tenho orgulho, PV, de dizer sempre. Eu estava, uns meses atrás, visitando a faculdade do meu filho. Meu filho é o primeiro amazonense nessa faculdade. É uma faculdade disruptiva chamada Link School of Business, em São Paulo. Legal. Meu filho é um garoto que
Em 3 dias teve que ir embora, nunca tinha dormido fora de casa e foi morar só naquela terra gigante que é São Paulo. Sim, metrópole. Aquela metrópole, aquela grande metrópole. E a maior da América Latina. A maior da América Latina. Mas é onde converge todas as informações. Onde se concentra tudo, exatamente. A gente precisa dizer isso, né? Então, São Paulo foi escolhido realmente por ele, escolhido por mim. Legal. Para que foi, né, apresentado por mim a ele. E aí eu tenho orgulho de dizer tudo que se passa, o que você vai passando. Hoje ele já é muito melhor do que eu na idade dele. Eu gosto muito de frisar isso para ele. E ele tem muito ainda para crescer e melhorar. Ele tá com quantos anos? Ele tá com 20 anos. Mas você sair da faculdade depois de conhecer a faculdade e o porteiro te chamar e dizer assim, você é o pai daquele menino de Manaus? Cara, queria te dizer que dos 800 alunos, ele é o que fala comigo todo dia, aperta a minha mão e pergunta como é que eu estou. A tiazinha da limpeza dizia assim, você é o pai daquele garoto lá de Manaus? Sim. Nossa, ele é aquele que tem um sorriso e todo dia diz, oi tia, bom dia, a senhora tá bem? Nossa, pô, PV, cara. É os cheques da vida, parceiro. É o que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. Não compra. E eu não faço para ele fazer isso. Eu faço isso para ser exemplo para eles, para que eles queiram, né, um dia fazer. E se eles os fazem é porque eles entendem que é muito bom. Então, o que eu aprendo e aprendi, o que eu venho evoluindo, e a gente está em constante evolução, né? Todo dia é um aprendizado. Estar aqui é um aprendizado, contar sobre os perrengues e ouvir sobre os perrengues é um aprendizado, do time que está aqui por trás também. E nada se faz sozinho. E nada se faz sozinho. Nada na vida se faz sozinho e você não chega tão longe quanto se você tiver pessoas muito importantes. Você pode até chegar lá sozinho, mas se quer ir além, vá acompanhado. Não tenha dúvida. Mas será que você chega mesmo? Né? E aí aquela indagação, será que eu não podia ter mais? Né? Exatamente. Eu acho que a somatória de tudo isso é que faz a gente se apaixonar, principalmente os líderes, né? Os gestores, as pessoas que estão evoluindo. Acabei de ouvir sua história muito breve. Você era estagiário há 3 anos atrás, pensou em tudo isso aqui. E eu hoje estou querendo iniciar, recebi os brinquedinhos, né? Sim. Os brinquedinhos de adulto ficam só um pouquinho mais caros, mas... E eu hoje estou querendo iniciar, porque a gente tem que ir para a internet, tem que mostrar o rosto. Eu já vinha ouvindo isso há 4 anos, dentro do G4. Você tem que ser a imagem da sua empresa, e eu sempre relutei contra isso. Mas hoje, bebendo da fonte da juventude de vocês, né? A gente tem que ir, né, apoiado pelo meu filho que está trazendo coisas novas, apoiado pela minha filha que trouxe os brinquedinhos ontem, né, de viagem. Então, assim, a gente precisa realmente fazer com que tudo isso culmine em coisas boas, positivas, e que as pessoas entendam que isso é só pro bem, né? Sim, 2 coisas eu aprendi agora nessa sua fala: educação e cultura. Né? Onde a gente for, a gente leva. Porque você aprendeu isso com a sua mãe, que foi uma pedagoga, né? E você aprendeu tudo que ela te ensinou, a sua educação, de falar com todo mundo, independente de classe social. Legal. Né? Você respeitar todos, sim, saber se comunicar, falar com todo mundo e tratar bem todos, independente, né? Sem julgamento, sem nada, até porque o próprio Deus não faz acepção de pessoas. É isso, a gente não pode fazer acepção de pessoas, cara. Se tem uma coisa que o mundo faz, ele roda, ele capota, ele gira. Que hoje a pessoa que tá em cima, amanhã ela pode estar embaixo. E a pessoa que tá aqui embaixo, amanhã ela pode estar em cima. Então a gente nunca sabe, cara. Eu gostei nisso que você falou, você estar como CEO, né? A gente não é, o ser humano nunca é, ele sempre está. Exatamente. Hoje eu estou, amanhã possivelmente não. E o meu projeto é sair de lá, né? O meu projeto é ir para um conselho consultivo, realmente pensar em estratégia, pensar em algo e trazer alguém muito mais capacitado do que eu. Hoje, eu estava tendo semana passada um papo com o meu time e, assim, os números, eles são muito claros para a gente, porque nós não escondemos, não temos medo e a gente se prepara para isso. Eu estudo muito, muito, muito. Legal. Parece brincadeira, mas a brincadeira de dizer que a gente estuda 1 hora por dia. Né? Eu estudo 1 hora por dia, YouTube, consumindo todos os tipos de ferramentas que nós temos na mão. Vocês hoje, jovens, têm essa ferramenta na mão, coisa que eu, com 47, eu com 14 tive que sair do Dom Pedro para pegar um ônibus, passar 2 horas e meia, desde 11h30 da manhã, para chegar na FUCAP, que não tinha outro
modo de eu chegar, para eu aprender o computador que tinha acabado de ser lançado, colorido, sem disquete. Eu sou dessa época, cara, antiga. E aí depois eu voltava para casa, chegava 7 e pouco da noite, para eu ajudar o meu pai nas planilhas, nas propostas que ele tinha. E assim, muito feliz, porque meu pai sempre me deu condições de ter um computador, de ter uma impressora e tal. E a minha impressora, PV, eu acho que vocês não têm esse conhecimento, mas a impressora na época é aquela que fazia um barulho gigantesco, ficava nheco, nheco, nheco. E a gente já tinha até a colorida. Que tinha aquele cheiro? Não, aquilo já é outro. Essa era uma fita, e aí ela ficava rodando e tinha aquele papel que ele ficava desenrolando. Sim. Que eu não me recordo o nome, mas assim... Eu sei. Todo esse movimento serve pra gente entender que, cara, tudo tem uma fase na vida, tudo tem suas etapas, né? Aproveite essa jornada. Aproveite da melhor forma possível, fazendo o seu melhor. Eu recebi um querido amigo meu... As condições que você tem, né? Sim. Fazendo sempre o seu... Eu recebi um querido amigo meu, PV, há 2 semanas atrás lá na empresa, e ele deixou uma frase muito interessante na nossa parede, e eu pedi para ele escrever essa frase, até porque o Alfredo Soares, que é um dos founders do G4, o Alfredo Soares, ele estava dizendo para todo o meu time, quando ele disse, eu quero conhecer tua empresa, vamos lá e tal. E é um orgulho para mim receber o Alfredo Soares dentro da nossa empresa. Sim. Cara gigantesco. E ele disse pro meu time, vocês estão fazendo seus 100? Ou vocês já estão fazendo 120%? E aí a turma ficou pensativa. Ele, pois não, mas já tem gente fazendo 150%. Então nunca faça só 100 nem 120, sempre mire os 150, porque já tem gente entregando muito mais do que vocês estão entregando. Legal. E é isso. Então, por isso me faz estudar todo dia 1 hora. Eu chego, ou eu estou dentro do carro, ou eu estou esperando alguém para ser atendido, ou em qualquer lugar, eu estou consumindo ali na palma da mão, né, todo o aprendizado que eu preciso. Eu estava vindo para cá, estava ouvindo no podcast, né? Legal. Lá do Dom Pedro para cá deu um certo tempinho e eu via no podcast aproveitando esse tempo. Então, a gente precisa estar preparado para esse momento. Não é fácil chegar à cadeira de CEO. Tem um cara que abre uma empresa, eu sou o CEO. Ótimo, excelente, parabéns. Mas, por exemplo, quando ele falou, o PV leu a bio e disse assim, cara, nós vamos chegar a 1 bi de faturamento. Nós vamos chegar a 1 bi de faturamento daqui a 5 anos. Nós vamos chegar. Só que eu não me sinto preparado para o CEO de 1 bi. Hoje. Hoje não. Sim. Ainda não. Até porque você ainda não é esse CEO de 1 bi. Mas tu tá se preparando para chegar. Eu estou me preparando para o CEO de bi. Então, por exemplo... Tá amolando o machado. Amanhã mesmo, 8 horas da manhã, eu tenho uma call com uma pessoa que o cara é gigante. 13 milhões de pessoas no Instagram. Uau. O cara é reconhecidíssimo, já deu palestra no G4 e eu começo... uma terapia com o cara. Eu vou fazer uma terapia profissional fora, mas a gente vai fazer via call nesse momento e algumas visitas vão ser em São Paulo. Legal. Mas eu tô buscando, não é que aqui em Manaus não tenha, valorizo, amo minha cidade. Sim. Mas eu tô buscando uma pessoa que eu já sei que ela fez referências minhas evoluírem muito. Então, assim, eu já estou indo lá. Eu vou casar com algumas pessoas aqui em Manaus? Sim, eu preciso de pessoas e faço terapia há mais de 10 anos. É o que me sustenta também. Sim. Só que eu sou o tipo do cara que eu miro sempre lá em cima. Pensar pequeno e grande dá um mesmo trabalho. Exatamente. O que eu aprendo também, ouço muito os podcasts, consumo muito do Caio Carneiro, do Flávio Augusto, e é isso. Você tem que aumentar a sua régua. Você não pode se conformar de ser o mais inteligente da sua mesa. Você tem que estar... Muito obrigado. Você tem que estar com pessoas que estão... que querem evoluir de nível, que estão um nível acima, maior do que você. Sim. Então, é isso que eu tô aprendendo com você, que realmente você tá querendo ter uma alta performance. Então, você já foi em busca de pessoas que estão tendo essa alta performance. Sim. E você quer chegar lá também. Sim. Você tá num ponto A e quer partir pro ponto B. Então, você precisa de alguém que tá... Perfeito. E tá tudo errado. Como você tá tudo certo. E como você mesmo falou logo no início da nossa conversa, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Aí eu faço a indagação pra você, pra pergunta. Com quem você tá se convivendo, né? Tá convivendo aqui na sua mesa? Com quem você tá sendo acompanhado, mentorado? Quem você tá ouvindo, né? Consumindo? Qual tipo de conteúdo na internet, nesse celular aqui que você consome, você assiste? E todo conhecimento é válido, independente do formato. Todo conhecimento é poder, né? De uma certa forma. Ele gigantesco, né? Sem dúvida. Gigantesco, porque o conhecimento você anda por qualquer lugar, né? Você anda em qualquer mesa dessa que você tá comentando. Sim. E assim, até para deixar muito claro, sabe, PV? Não é estar numa mesa com 5, eu não vou conviver com meu amigo de infância que parou no tempo. Não é isso. Você tem que separar na sua vida, né, os seus momentos. Eu vivo com meu pai, com minha mãe. Todo domingo a gente se encontra
em um local que nós temos, e ali é um momento de descontração, e aquela mesa é necessária para eu conviver ali. Só que no meio de gestão sobre licitação, que é o nosso core principal, no meio de gestão sobre qualquer outra coisa, ou de estudo, ou sobre, a gente estava falando sobre carros, né, ou sobre qualquer outra, né, específico, você precisa estar entre os melhores. Por exemplo, em termos de gestão, eu sou um cara apaixonado por andar dentro do G4. Lá eu participo de um clube, que é o clube de CEOs do G4, são 300 CEOs no Brasil todos. Eu estou como embaixador da região norte e eu tenho a oportunidade de falar com todos eles. Semana passada, estava em uma empresa de um deles pela tarde, e à noite já estava palestrando sobre licitação em Brasília para 50 empresários, ou seja, a minha régua sobe muito, né? A minha autoridade e o que eu preciso entregar, ela escala muito, até porque eu estou em Brasília, eu não estou, né, na nossa casa. E de lá eu fui convidado no outro dia para mais 6 empresas em 4 estados do Brasil. O que é interessante, que eu gosto muito de bater papo, e eu digo muito isso dentro da minha empresa, cara, me consumo mais, né? Porque eu tenho 47 anos, já vivi muita coisa nessa vida, dá pra gente ter um papo e quem foi inteligente, e aí eu digo uma coisa pra vocês, uma das grandes sacadas da minha vida é entender que não existe pergunta besta. Besta é quem não pergunta, né? Eu, no meu primeiro evento do Clube do G4, há 4 anos atrás, em que eu tinha 34 quilos a mais, e daqui a pouco eu passo uma foto pra você ver, eu fiz uma pergunta pro João Adib da CIMED. Era o segundo evento dele. Nossa. E o João Adib, eu fiz uma pergunta pro lado pessoal, a mesma pergunta de 4 anos atrás, eu venho percorrendo o caminho desses anos todos estudando para tentar entender como é que eu posso melhorar, que basicamente não é o CNPJ. E eu fiz essa mesma pergunta no final do ano passado, de 2024, num evento de 9.000 pessoas chamado G4 Valley, em que eu fui a única pessoa que levantou, que fez essa pergunta a pedido do Alfredo, e eu fiz a mesma pergunta de 4 anos atrás para entender o complemento de tudo, o que é, cara, como é que você sai da sua empresa e vira a chave e você chega dentro de casa e você consegue dominar tudo isso? Porque tem pessoas na sua casa que elas não participam da empresa. No meu caso é isso. E para você não ter conflitos gigantescos dentro de casa, como é que você faz? Como é que você vira a chave? Eu fiz o Benchimol parar por uns segundos, coçar a cabeça e dizer, cara, não tem resposta. O João Adib, há 4 anos atrás, disse que ele traz a família para mais próximo do evento. E aí eu fui construindo isso e aí, comentando com vocês, eu consegui chegar a 2, que é o que eu sigo muito, a 2 palavrinhas, que uma chama-se comunicação. Comunicação não é o que eu quero dizer, é o que você está entendendo do que eu estou falando. E a outra chama-se honestidade. Né? A honestidade, para mim, hoje, apesar de em algumas pessoas soar como um ruído no ouvido, ou doer, ou a pessoa se chatear, cara, para mim, a única coisa que eu penso é, quando eu sou honesto com a pessoa, ninguém pode falar o contrário, ou dizer, ou segurar na minha mão, ou dizer que eu não estou tratando da melhor forma possível. Comunicação já é algo um pouco mais difícil, e isso eu luto todo dia para cada dia vez melhor. Ontem eu errei uma comunicação na minha empresa, então assim, todo dia uma luta constante para que eu possa melhorar. Mas a honestidade, e aí se eu posso dar uma dica como CEO que percorreu tudo isso para chegar a ser CEO de uma grande empresa realmente, que vai ficar gigante, vai voltar a ser referência na região norte, sejam o mais honesto possível, em casa, no trabalho, com os amigos, aonde você andar. Porque você não pode, se você não mudar essa palavrinha, se você agir com isso, ninguém pode te questionar ou dizer que você está tentando enganar. Exatamente, vou estar lá, quero presenciar isso, você fazendo o IPO do seu grupo. Pô, que bom. Mas vamos lá, Tuca, ainda vamos começar pelo começo, vamos lá para sua adolescência, voltando no túnel do tempo. Eita, que legal. Vamos lá, cara, você já teve esse espírito empreendedor, porque para empreender não é só ter um CNPJ, como você mesmo falou, e ter uma empresa. Sim. Mas você já sempre empreendeu? Como é que foi antes de chegar e assumir esse posto de CEO, de dar essa continuidade do seu pai, da empresa do pai? Legal. Vamos lá. Eu sempre vi meu pai muito empreendedor, né? Meu pai sempre foi vendedor nato, né? Meu pai vendia ar-condicionado quando Manaus ainda estava desenvolvendo. E aí, com 11 anos de idade, foi o meu primeiro, realmente, minha primeira grande lembrança de empreender. Foi quando eu fui com um grande amigo meu chamado César Kazuito, Nagata Kazu, um grande amigo que hoje mora no Japão.
infelizmente é à distância, mas a gente ainda se fala em alguns momentos. Vai estar assistindo esse podcast. Vou mandar para ele. E aí, o Cazu, a gente saiu um dia para pegar tala de coqueiro para fazer papagaio. A pipa, né? Papagaio e tal. E ali, não que a gente não tinha condições, a família do Cazu também, uma família que tinha condições, né? A nossa também tinha. Ele é meu amigo de empurrar carrinho de bebê, minha mãe e a mãe dele. Então, nós somos amigos de bebê. De berço. De berço, realmente de berço. E aí, a gente queria alguma coisa mais, a gente queria um dinheirinho para fazer alguma coisa que eu não me recordo tanto. Sim. Mas a gente fez isso. E aí a gente vendeu por ali, conseguiu vender, sei lá, 20, 30 papagaios. E a gente fez. A paixão era fazer o papagaio para vender e tal. E aí eu me lembro Vocês que produziram, colocaram a mão na massa. Produzimos. Dali a gente começou... a gente não cresceu esse projeto, mas aí despertou essa questão do vender. Né? Eu me lembro que a gente fazia alguma coisa ou outra para ganhar um dinheiro a mais para comprar. Naquela época comprava, não tinha nada muito eletrônico, né? Tinha só o Atari, que era Nossa, tava no auge. No auge, mas eu ganhava. Era poucas fitas que chegavam, meu pai me dava. Sim. Mas comprava uma coisinha ou outra. Mas era a tecnologia daquela época. E quem tinha, nossa. Quem tinha era isso. E é isso mesmo. E aí, com 14, meu pai me dá a missão, me convida para a missão de digitar para ele as propostas das licitações. E aí eu vou fazer o curso de datilografia, bicho. Caraca. Naquela época, datilografia, porque a gente dizia muito catar milho, né? Você ficava milho, né, catando milho e tal. E aí a gente começou a ter a oportunidade. Eu me lembro como se fosse hoje uma dificuldade de eu fiz um curso numa senhora que ela botava uma tábua em cima do teclado e você não conseguia ver o teclado. E aí, por não conseguir ver o teclado, você tinha que realmente treinar e aprender. E aí foi quando eu fiz. 14 anos e mais um pouquinho eu vou na história que eu acabei de contar, né? Que fui para a FUCAP. A FUCAP foi uma das primeiras que fez o curso de informática, muito, muito bom. Ia para lá 2h30 de ônibus, ia pro centro, ia para lá com 14 anos e Pegava busão, tu? Peguei busão até 18 anos. Até 18 anos eu nunca fui conformado com o que meu pai tinha. Eu sempre quis fazer a minha história, entendeu? Então eu sempre tive dele tudo que eu quis, tudo que eu queria, não, mas sempre tive dele tudo. E minha mãe dava umas apertadas para eu não ter tudo, mas hoje eu também entendo que era necessário isso. E aí, com 14 eu comecei a fazer esse movimento e volto e começo a ajudar ele. Com 18, saindo do colégio La Salle, meu pai diz que eu tenho que ter uma oportunidade de trabalhar fora, e ele foi muito sábio nisso, para que eu voltasse. Eu fui para uma empresa chamada IMEX Computadores, que era uma empresa em que eu entrei 6 meses depois eu virei gerente da empresa. Legal. Pelas entregas, cara. E basicamente PV, porque eu era inconformado de chegar às 8 horas da manhã e aí a empresa ainda ia ser limpa, tinha toda essa tratativa, tinha computador que demorava... Não, cara, eu chegava às 7h30, eu saía do Dom Pedro pra Cachoeirinha, naquela época era bem longe. Chegava às 7h30, limpava a empresa, varria, e eu não tinha problema nenhum com isso. Legal. E olha lá, naquela época eu varrendo e limpando, e hoje eu sou, né, CEO de uma empresa de limpeza. São ligações que só Deus mesmo. Coincidência, destino de Deus. E aí, eu passo 1 ano e meio dentro dessa empresa, saio de lá, vou para outro lugar que eu passo pouco tempo, volto para essa empresa, já estava em expansão, e aí peço para me desligar para eu voltar. Eu queria empreender realmente com meu pai. Meu pai abre uma empresa chamada Cartuzinho, que é derivada de uma empresa dele chamada Cartu, que é em minha homenagem, que é Carlos Arthur, que tem 46 anos, essa empresa. E aí eu toco no ramo de licitação essa empresa. Mas, minhas primeiras vendas, eu fui enganado, perdi tudo, passei 10 anos com nome sujo em banco, em cartão de crédito, fiz o all-in, fiz tudo para poder alavancar, ganhar uns contratos, e não ganhei, fui enganado por uma pessoa. E nesse momento eu toco no fundo do poço, e aí é o momento em que eu passo um final de semana com uma moeda de R$1, graças a Deus, a dispensa com comida, meio tanque de gasolina, porque meu filho gostava de andar de carro para dormir, ele tinha menos de 1 ano, e aí lá eu digo que eu nunca mais volto para aquele lugar, e aí é onde realmente vira o início da minha virada de chave para que eu possa trabalhar todo dia e gastar sola de sapato. Onde também foi um momento que muitas fichas caíram. Muitas. Um choque de realidade, né? Viveu uma outra. Você vivia uma coisa, tinha um outro padrão. E de repente acontece isso de uma hora para outra. Mas o meu pai veio descobrir, PV, e minha mãe, há máximo 5 anos atrás. Eu nunca deixei de saber. Porque é o que eu falei para vocês, para você e para vocês, né? Eu nunca quis o que meu pai... Eu quis construir a minha história.
Claro, eu não ia passar fome, né? Com o máximo um aperto, mas eu precisava passar aquilo para hoje eu lembrar daquele momento. Né? Não quero que ninguém passe por isso, mas se passou ou está passando, é porque Deus estava escrevendo um pedaço da sua história, né? E aí agora, respira, fecha os olhos e diga, eu vou sair dessa. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu quero, aonde eu quero chegar. E eu digo para mim e para as turmas que eu converso, e eu estava dizendo semana passada lá em Brasília, para 50 empresários, qual é seu número mágico hoje? O que você precisa para ser feliz? Eu já tenho meu número mágico. Eu cheguei ao meu número mágico há 5 anos atrás. Há 5 anos eu não trabalho mais, PV. Eu faço o que eu gosto porque eu amo. Uau. Eu não trabalho mais. Então, assim, você precisa ter esse objetivo para saber onde você tem que pisar, quem você tem que estar perto, para que você chegue nisso daí. Massa. Não, um insight que você me acabou de trazer, né? Relatando essa tua história, um pouco da sua trajetória, que você intraempreendeu, né? Às vezes já começa, né? A melhor coisa, como aprendi, inclusive, eu pessoalmente, pelo Sebrae Premium, quando teve um evento com o próprio... que foi catador de lixo, lá eu esqueci o nome dele. Ele é gigante, sabe quem é? Sim. Enfim, eu falando com ele, ele falou que ele... Exatamente, sim. Ele sempre foi intraempreendedor, né? Você não... Antes de empreender, você pode empreender dentro de um outro CNPJ. E foi basicamente justamente o que você fez, né? Eu fiz tudo isso e hoje eu tenho orgulho de ver, agora em janeiro, depois de 2 anos, meu filho em São Paulo, eu sempre tive a vontade que meu filho ficasse para lá, né? O grande centro, né? Fazer network para lá e tal. E aí, em janeiro, nós tivemos um grande papo de pai e filho. Olha. Sensacional. E depois teve, por um acaso, com a filha. Mas o dele foi um papo que eu precisava ter esse papo com ele. Sim. E aí ele me disse que ele não queria empreender fora, ele queria empreender dentro da empresa. Isso me dá um orgulho muito grande, né? Eu realmente que estava forçando. E aí nós chegamos a um denominador comum. E ele precisa seguir como ele está seguindo maravilhosamente bem. Nossa, eu tenho cada feedback dele. E ele continuando desse jeito que tá, cara, tu vai arrebentar aqui. E eu só quero estar aplaudindo. Eu só quero aplaudir essas pessoas. E o João Carlos é um deles, como a Camila. Eu quero estar aplaudindo. E o papai aqui não mede esforço para fazer tudo que tem que ser feito. Então, Carlos, de onde surgiu o Tuca? Aí eu fiquei agora intrigado, tipo, do nada veio... O seu nome é Carlos Arthur Tapajós Cavalcante. Isso. Aí Tuca é seu apelido. Meu apelido desde os 4 anos de idade. Um primo meu era Catu, chamava, dizendo minha mãe. E mudaram pra Tuca e pegou. E aí eu acabo falando sobre Tuca Tapajós por muitos anos. Carlos geralmente era quando a mamãe tava com raiva, né? Carlos Arthur entra e tal. Eu tenho uma pessoa hoje que me chama assim. Sim. E é muito difícil. Você até falou Carlos, eu vou até dar um susto. Mas eu me apresento como Tuca. Primeiro, pelo nome realmente mais fácil. E Tapajós por ser aqui do Amazonas. E aí eu gosto de carregar muito isso lá pra fora. Que irado, cara, que irado. E vamos lá contando agora o início da sua carreira. Aí você fez faculdade, foi pra FUCAP, né? Fez lá o curso. Fiz toda essa parte de estudo. Fiz faculdades, né? Passei por 3 faculdades, gestão, administração. Irado. E por um acaso hoje estou fazendo terça e quinta Estácio, uma faculdade que nem é patrocínio, mas voltei a estudar. Como eu falo para vocês, a gente não pode parar nunca. Estou ali para me atualizar. Hoje eu faço gestão em pessoas, né, que é o meu forte, meu core. Já fiz MBA, né, estou há 4 anos no G4, já fiz o curso G4 praticamente 2 vezes, vou fazer a 3ª vez, todos os cursos. Então, assim, hoje eu me sinto preparado, sim, para a cadeira que eu estou, né, mas sou autodidata em investimento em Bolsa de Valores, estudo todo dia Bolsa de Valores, todo dia investimento, é o segundo salário que eu tenho, busco algo diferente, não só estar como CEO, mas hoje não me sinto ainda preparado para chegar ao faturamento que a gente tanto deseja. Porém, já conheço muitas pessoas que faturam isso, me relaciono, a média das 5 pessoas que eu convivo, que já faturam acima de 1 bi e saíram de baixo para faturar 1 bi. Pra vocês terem noção, a luta é tão grande de estar entre eles que eu tenho um amigo que fatura 12 bi por ano. 12 bi... E não é de hoje que ele fatura, ele já fatura há um tempo. Uma pessoa, então ele tem mais um PIB de um país, uma pessoa. Um PIB de um país. E é um cara com as mesmas dores que a gente, sabe? É gente como a gente. Há um ano atrás eu passei um sábado com ele num evento do G4, a gente estava lá um sábado à tarde e realmente a gente tomou
algumas a mais, só nós dois, e choramos pelas mesmas coisas, nos abraçamos. E hoje eu fui convidado para ele para ser embaixador de uma situação, e me orgulha muito porque o Dudu Ramos é um cara que eu tenho no coração um carinho muito grande, por sinal, por ele. E é sem números, sem valores. Um dia ele me convidou para ser fornecedor de serviço dele, eu disse não porque eu não quero perder a amizade dele. Né? Então, pra gente não brigar, eu amo de coração o Dudu, ele sabe disso, e bola pra frente. Que irado, cara. Tá, aconteceu isso que aconteceu, de uma pessoa que, né, puxou o seu tapete, aí tá. Aí depois, aí o que aconteceu? Pois então, e aí eu vou empreender, aí eu sigo com monto uma distribuidora de produto de limpeza. Legal. Era uma distribuidora chamada Cartuzil, e como eu te falei, eu gosto de estudar muito. Sim. Acabou que eu fui reconhecido em São Paulo, fui reconhecido em Feira Mundial, fui reconhecido em vários lugares. Passei 9 anos com essa empresa, e essa empresa eu precisei matar essa empresa porque meu pai, em um contrato que ele tinha há 7 anos atrás, por uma injustiça de uma pessoa, né, ele acabou pegando 178 processos trabalhistas da noite pro dia. Nossa. E aí eu acabei anulando o pagamento de todos os boletos que eu tinha para dar o dinheiro para ajudar para ele pagar, porque eu via meu pai perdendo vida, né, e realmente meu pai, nessa época, eu cheguei a identificar que ele perdeu mais de 10 anos de vida. Meu pai era um cara que, quando eu acordava, ele estava 3 horas da manhã na varanda da casa dele, que eu moro muito perto. O cara que não dormia direito e tal. E aí a gente tentou dar um pouquinho mais de acalento. E aí ele, logo depois disso, ele me convida para vir para a empresa. A gente estava tentando estabilizar de alguma forma, mas eu perdi a distribuidora total. Realmente fiquei com muita dívida. Hoje, graças a Deus, tenho dívida com ninguém. Passe livre em tudo. Sim. E aí acabei sendo convidado para vir para a empresa. Em 2022 a gente começa o crescimento da empresa. Em fevereiro eu faço, e aí é o legal, a história do CPF CNPJ, eu faço uma bariátrica, né? E aí faço o crescimento junto com a empresa. A gente sai no ano de 2022, de fevereiro, com 397 funcionários no estado do Amazonas, e um faturamento de 14 milhões por ano. E eu queria só mostrar para o meu pai que eu poderia chegar a 20 milhões. E a gente sai para mais de 4 mil funcionários, 21 estados do Brasil e um faturamento de 187 milhões. Então a gente cresce mais de 14% em um ano. É uma loucura, né? Eu arrebentei o operacional, mas está tudo certo. A dor do crescimento é melhor do que você estar fechando. Sem dúvida. Mas assim, todos esses perrengues, e aí tem muito perrengue aí dentro, né, me fizeram chegar até aqui hoje da melhor forma possível e saber que hoje nós somos realmente uma empresa preparada para R$1 bilhão. Nossa, sem dúvida. Eu costumo dizer que a força de vontade de se preparar tem que ser muito maior que a de vencer. Quanto mais você se prepara, mais sorte, mais oportunidades aparecem e surgem pra você. O treino, quando é mais difícil, mais fácil é o jogo, né? Sem dúvida. Exatamente. Muito legal. Acho interessante, Tuca, que você falou realmente... você fez bariátrica, foi? Fiz uma bariátrica, fiz 3 implantes de cabelo, mexi todos os dentes. Reformou. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui de um evento aqui chamado G4 Amazônia, que foi o primeiro evento do G4 fora do estado de São Paulo. E aí eu fui o último cara a entrar nesse evento. Teve toda uma repercussão lá, porque eu cuidava da Arena da Amazônia, ia ter um jogo da seleção na outra semana, eu acabei levando o pessoal lá para conhecer, e eu acabei comprando o curso, que é o Gestão de Pessoas, junto com os founders, que é o Thales e o Alfredo Nardon. Eu acabei comprando para na outra semana estar em São Paulo. Então foi tudo muito um atrás do outro. E quando eu cheguei lá em São Paulo, eu nem era o cara mais bonito, nem era o cara que mais faturava. Eu tinha que ser uma gente boa. Então eu era o gordinho... mínimo, né? No mínimo, eu era o gordinho... E aí deve passar aí a foto, eu era o gordinho... vamos estar colocando então como tu era. Como era, eu antes e eu depois. Tá aparecendo agora aí, ó. E vejam, né, quanto quanto você consegue melhorar. Claro que você tem que ter o CPF muito forte para que você fortaleça também o CNPJ e vice-versa. O CNPJ é muito forte também para que o CPF. E aí eu faço esse crescimento em fevereiro de 22, determino porque eu gosto, assim como na minha vida eu sempre fui pro limite, eu gosto de... Eu tomei a decisão, libero o time também para crescer, e aí vendo aqueles caras em São Paulo, tudo performando, os caras não tão obesos, com outra qualidade, com outros tipos de vida, a gente cresce durante o ano todo. Esse ano de 22 eu perco algo em torno de 25 quilos, eu não perdi todos só no ano. E aí a empresa sai para essa performance gigantesca. A gente ganha a primeira premiação do G4, Revelação, o cara mais network lá dentro. No ano seguinte, a gente
acaba aparecendo na Times Square, eu vou mandar também foto, a gente acaba aparecendo em várias premiações, é convidado pelo G4 para várias oportunidades, palestrar, bater papo e tal, como nesse ano nós fomos a única empresa da região norte, foram só 4 empresas no Brasil, convidado a falar nos 5 anos do G4, né? O G4 é uma empresa, uma AdTech, a maior AdTech do Brasil, que saiu de 0 a 500 milhões em 5 anos. Então, assim, a gente tem um orgulho muito grande por ser do Norte. Eu sempre subo e digo, né? No palco, como eu disse, na segunda premiação, que foi o Prêmio Máximo, nós somos o Dragon de 2023, 24. Então, nós temos a maior premiação lá dentro do G4 nesse ano. E aí, muito pelo BREG do crescimento, né? Nós crescemos muito, apoiado ao BREG deles, que é 1 milhão de novos empregos. Nós ainda somos o maior detentor de crescimento, de contratação. Esse ano nós estamos lutando para continuar, mas o que eu gosto de dizer muito, esteja sempre entre as pessoas que você quer, né, crescer, melhorar, a média das 5 pessoas. E assim, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo e eu gosto de carregar muito comigo, aos campeões o desconforto. Não tem jeito. Bernardinho, técnico da seleção brasileira, 8 anos seguidos disse isso e eu internalizei. Aos campeões o desconforto. Então, você, chegando na cadeira de CEO, desconforto. Tem que fazer. Total. Bernardinho, eu tenho um livro dele, muito bom, que é a mentalidade de um treinador, nossa. Ele não pega, não afrouxa, não. Ele aperta mesmo, literalmente. Você imagina pra mim, PV, que eu tive que cancelar por 3 vezes a ida no curso dele. Quando eu cheguei lá, que era do G4, quando eu cheguei lá, todo mundo já sabia que eu ia, e aí tinha um outro professor que eu sou fãzaço, chamado Vabo, professor de oratória de pessoas, o cara sensacional, sigam ele, Vabo23, o cara feríssimo. Aí, Vabo, queremos você aqui. Bora, ele tá me devendo uma visita aqui. Olha aí, ó. Ele se tornou pai há 2 anos atrás e ele acabou que não deu pra ele vir com a esposa, mas ele vai vir sim, e eu trarei ele aqui. E aí, eu acabei indo para esse evento deles e a gente teve esses insights. E assim, o tratar com pessoa é muito interessante, né? Porque você aprende com cada uma diferença. E eu sou um cara alucinado e apaixonado por gente. Eu paro para ouvir. Eu gosto. Eu quero. Eu tenho esse interesse de saber. Os meus colaboradores, a turma que trabalha comigo no administrativo, que hoje está por volta de 100 pessoas, 99, 100 pessoas, eles sabem que eu subo dia sim, dia não, para apertar a mão, para saber como é que eles estão. E isso para mim é muito importante. Nos eventos que eu tenho a oportunidade de levar a família dos colaboradores, eu quero olhar no olho do pai, da mãe, do esposo, né? Eu tenho a obrigação de devolver eles para casa melhor do que eles chegaram. Isso é uma marca minha. Eu gosto. Claro, nem todo mundo vai ser, porque cada um tem um tipo de mentalidade. Mas a gente tá para fazer isso. Sem dúvida. E quero tocar agora num assunto muito importante que você falou, né, sobre média de 5 pessoas, ambiência e pessoas. Eu costumo dizer que o sucesso, o ambiente e as pessoas te transformam, te dão um caminho, te direcionam. Aí onde eu quero chegar agora. Conta pra gente, eu fiquei sabendo que aqui nos bastidores você foi presidente da AGE. Eu queria saber o que a AGE, né, tem um papel na sua vida, o que representou pra você antes de chegar na G4 também. Depois fala também como é que foi a porta de entrada, como é que foi o acesso para chegar a conhecer o G4, mas fala sobre a AGE. A AGE, nossa querida AGE, né? Associação de Jovens Empresários e Empreendedores do Estado do Amazonas, ligada a uma confederação chamada CONAGE, Confederação Nacional. E aí é lá, PV, que é o grande virada de chave para o meu network. Foi na AGE que eu aprendi a fazer network de verdade, de falar com as pessoas. Legal. Até um dia desse eu fui questionado pelo Tades, cara, como é que tu consegue falar e saber da vida das pessoas? E eu disse simples, cara, eu treinei lá atrás numa associação de jovens e que todo mundo, né, batia papo como fosse, mas olhava no olho e apertava a mão e dizia, e sabia da vida da pessoa. Então, a AGE, ela me trouxe até aqui. Ela é uma parte do meu caminho. E eu convido vocês a conhecer a AGE da Amazonas, onde, né, existem vários empresários, né, empreendedores que se destacam por tudo que entregam no estado do Amazonas e até fora do estado do Amazonas. E nós fazemos parte muito legal, eu carrego a AGE no coração. Nós estivemos como presidente, trouxemos uma AGO, que é uma reunião geral ordinária, trouxemos vários empresários do estado. A AGO é a reunião de condomínio. É a reunião de condomínio geral, né? E aí foi sensacional há alguns anos atrás. E eu tô hoje, como nós estamos em um outro momento, né, de empresarial, hoje, num próximo momento em que a AGE precisar, nós estaremos lá sim.
Porque, como eu falo para você, tá falando no bastidor e falo pro pessoal, eu preciso desenvolver cada vez mais. Né? Eu fui a Brasília, um perrenguezão. Olha. Meu voo foi cancelado. Conta pra gente aí. Eu abri um parênteses. Meu voo foi cancelado 2 dias antes de ir a Brasília. Não tinha mais voo para aterrissar em Brasília. Eu tive que ir para São Paulo para Goiânia. Goiânia, aluguei um carro, fui para Brasília. E aí tive que voltar. Caraca, que perrengue. Perrenguezão. Nossa. Claro que não só porque não tinha voo, mas, putz, um voo tava 3 vezes o valor do que era, e eu tô falando isso mais de 10 mil reais. Só uma perna. Então, assim, eu não tinha como fazer realmente, e acabei que a gente fez da melhor forma possível, passando um perrengue, mas foi sensacional, porque como eu não tenho muitos momentos só, eu passei 2 horas e meia conversando comigo dentro de um carro de Goiânia para Brasília, Brasília para Goiânia, e ali deu pra gente, né, traçar alguns objetivos e algumas metas melhor. Então, assim, a AGE é tudo isso. Entrada no G4 eu acabei de falar para você, né? Foi pelo um evento aqui em Manaus, chegamos lá, nós fomos entrevistados e eu disse que a minha meta era entrar no clube do G4 de CEOs. Hoje eu entrei, eram 130, hoje nós somos 300. Roda 92 bilhões de reais de negócio lá. Então, assim, eu digo hoje, sem sombra de dúvida, até porque eu estou em outros clubes, é o melhor, maior, mais estruturado clube do Brasil. E explica também para quem não sabe, que tá acompanhando aqui, que é G4 também, né? G4 é uma AdTech. A AdTech é uma empresa de estudo de gestão. Eles têm vários tipos de curso de gestão, né, para cada momento da empresa e para cada local da empresa, desde comercial ao RH e assim vai. E é uma AdTech que ela saiu do zero há 5 anos atrás, e hoje, esse ano, eles vão bater a meta de 500 milhões de reais de faturamento. Possivelmente até o final desse mês ou no outro eles vão bater 1 bi de faturamento nesses 5 anos. Então, assim, eu sigo os maiores e os melhores. E lá tem uma reunião de grandes líderes de empresa, donos de empresa, em que a gente tem a oportunidade de também colocar num grupo de WhatsApp qualquer dor, qualquer problema e ser resolvido de uma forma quase que de imediata. Não tem algo que a gente não possa resolver lá dentro. E vou te dizer, PV, o poder do network é gigantesco. E quando você está lá entre os maiores, não tem, você cresce. É aquilo também, né? Quando a maré tá baixa, todos ficam baixos. Mas quando a maré aumenta, todos também... Não tenho dúvida. Se esforça para estar acima da maré. Exatamente. E meu avô dizia, nesses momentos que você mostra quem você é. Exatamente. Muito legal. Cara, no começo da introdução, eu falei, né? Fiz aquela sua introdução e tal. Legal. Eu falei... Eu mencionei 2 coisas sobre OKR e KPIs. Explica pra gente o que é, como é que você equilibra inovação, tecnologia e gestão por métricas. Né? A pergunta de 1 bilhão, né? Como é que a gente faz isso? Exatamente. Cara, assim, OKRs, eu gosto de exemplificar aqui. OKRs é o macro, KPIs é o tiro de snipe, né? Onde você vai buscar mais profundamente. Entendi. Nós temos OKRs e KPIs de todo o tamanho dentro da empresa. Hoje, todas as nossas 13 áreas dentro da Contato Facilities e dentro das outras empresas são medidas. Até brinco que hoje até o vento do ar-condicionado é medido, e realmente é medido porque tem um medidor de temperatura que ele não pode passar de 24, então aquilo ali faz com que todo o time esteja feliz, bem, ninguém está reclamando, ninguém está gripado e assim vai. Sim. Só que os OKRs e KPIs, no meu entender, tá? Sim. Não tão leigo, mas no meu entender, eles são métricas para que você tenha números para saber onde você quer chegar. Básico. Porque se você não tem número, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Qualquer norte que você chegar. Você não sabe para onde ir, verdade. Qualquer um sabe. E eu te digo, por que eu tenho reforçado, e digo em todas as palestras, nós seremos uma empresa de faturamento de 1 bi. Porque hoje a gente sabe o que é necessário, nós já vivemos o crescimento, sabemos como crescer e estamos cada vez mais preparados operacionalmente, baseado em OKRs e KPIs de todas as áreas que são medidas. Todas as áreas são medidas. Para que a gente possa entregar cada vez melhor as oportunidades para o nosso time comercial fazer melhores vendas, para que a gente possa ganhar. E hoje nós temos um pouco menos de contratos, mas nós temos um ticket maior. Então, até na medição do ticket, do valor de você saber realmente se você está ganhando dinheiro ou não, hoje a gente é uma das poucas empresas, e eu conheço algumas empresas, algumas dezenas de empresas a nível nacional, que sabe realmente quanto custa o valor do seu serviço. Hoje a gente tem esse número na mão. Então eu vejo algumas reuniões, já vi em filmes, já vi também em lives de alguns grandes empresários aqui do Brasil,
nada menos, como se fosse aquele dashboard, aquelas informações e tal. Aquele dashboard, por exemplo. Aqueles são OKRs e KPIs. Os OKRs são os macros, né? São os maiores para você tomar algumas decisões. Pra você ter noção, PV, lá na empresa, nós temos 13 áreas. Cada área tem o seu dashboard, com uma média entre 15 e 20 KPIs. E aí tem o dashboard geral do CEO e do meu CEO, que é o João Lucas, que você conhece, que é um cara sensacional. Queremos ele aqui, inclusive. O cara é sensacional. O cara é... Olha aí, João Lucas. Olha aí. João Lucas é um cara que... Fala do João Lucas. Quem é? Quem é João Lucas? Sim. João Lucas é um jovem, querido, grande amigo, que se tornou um grande amigo, que há 5 anos atrás aceitou o desafio de fazer a nossa parte jurídica, né? E aí, depois desse desafio, ele é muito apaixonado por gerenciar, por fazer processos e procedimentos. E aí nós nos encontramos muito legal, porque o João Lucas é o cara dentro da nossa organização de processos e procedimentos, e eu sou o cara de network, relacionamento e comercial. E aí nessa junção entre nós dois, acabou que a gente fez um time muito forte de diretores, né? E aí os diretores, eles dão os nortes, né? Eu falo muito que o CEO é aquele pato daquela formação, né? O pato mais forte ali, que vai abrindo o caminho para que todo mundo tenha um caminho um pouco mais leve, né? A ponta da flecha, aquela que vai rasgando o vento e vai chegar na direção. Mas o João Lucas é esse cara, advogado, baita de um advogado, diretor da JL Vieira, uma empresa que já está com a gente há 5 anos, que toma conta de todos os nossos processos trabalhistas. E eu digo para vocês, toda vez que eu vou lá fora e falo sobre a quantidade de processos trabalhistas que nós economizamos e tudo, cara, de assustar, né? De assustar, porque os KPIs que nós temos e os OKRs de medições só nos trazem pontos positivos, até porque a gente trata não com a parte do processo trabalhista, a gente trata o antes, né? A gente trata o colaborador antes para que a gente não minimize cada vez mais os erros. Então, a média que nós temos de processo trabalhista realmente muito baixo para o volume de pessoas que nós temos. Sim, e isso culpa do João Lucas. Culpa tua aí, João Lucas. Você vai estar aqui para falar sobre isso, o que você fez aqui com a Contato Facilities. Vale a pena. Vale muito a pena. Vai ser uma aula. Isso é louco. Fica aqui o convite, em breve vai estar aqui com a gente. Cara, como é que é? O que é mais desafiador para liderar uma empresa com mais de 4 mil colaboradores? Cara, o PV, assim, o que é mais desafiador é as pessoas enxergarem que você realmente é exemplo e é capaz de liderá-los, né? Eu acho que você trabalhar a cultura... Eu tomo café, almoço e janta a cultura da empresa. A primeira linha da nossa missão é servir, né? E não sai da minha cabeça o servir. O servir é servir o meu colaborador, é servir as pessoas da minha casa, é servir os meus amigos mais próximos, as pessoas que eu amo muito próximas, eu sirvo. É a primeira linha. As outras completam, mas o servir primordial. É primordial. Então, você servir com que o seu colaborador volte melhor para casa e encontrar a família dele do que ele entrou na sua empresa, no seu ambiente, e eles passam uma média de 8 horas com a gente. Isso mais tempo com você, né, na empresa do que em casa. Eu tenho comentado isso com o meu time, né, muito mais próximo dos líderes. Você passou 8 horas na empresa, você passou 8 horas dormindo e o resto com a família, o restante com a família, e aí? Né? Quais são, né, as oportunidades que você está tendo? Então, assim, você precisa estar com tudo isso conectado, mas a maior dificuldade que eu vejo é ser realmente um líder exemplar, que as pessoas te enxerguem como líder. Eu tenho o prazer de pessoas que têm uma maturidade realmente me enxergar como líder. Isso me orgulha, mas me deixa preocupado, porque cada dia mais eu tenho que ser diferente. Por exemplo... Se cobrar mais, muito, ser exemplo, né? Muito. Faziam 20 anos que eu não li um livro. Hoje... não tenho um costume, confesso para vocês, e sou honesto, sem problema nenhum, mas eu me forço a ler 5 páginas por dia de livro. Então hoje eu estou indo para o meu 3º livro no ano. Há 20 anos eu não estudava, então hoje eu quebro um paradigma na minha cabeça. É difícil, mas demais. Muito. E assim, porque eu tenho... Antes eu chegava na empresa às 6 horas da manhã, eu achava que eu era o maior trabalhador do mundo, e não é isso. Não é isso. Então hoje eu cuido realmente, eu tenho uma rotina, tenho a minha oração, tenho a leitura do meu livro, eu tenho a minha academia, que é obrigatória, porque, né, oxigena a cabeça, e assim vai. Sim, que maravilha. É isso. Mas é correto afirmar que os colaboradores, eles são reflexo da sua liderança, dos diretores, do que o cabeça? Eu acredito, PV, que sim, é correto. Porém, não esqueça que são pessoas.
tá? Educação, ela é em casa. O ensinamento é lá na empresa ou na escola. Só que as pessoas têm confundido muito isso. Então, assim, existe muita falta hoje de educação, né? Então, pessoas que acabam não te entregando por alguma falta de educação ou que, né? Porque estudar, ensinar, isso aí a gente pode, é só levantar a mão e a gente realmente vai fazer. Mas eu acredito sim que eles são reflexos, mas eu tenho visto pouca maturidade também, tá? Eu tenho visto pouca maturidade para feedback, eu tenho visto pouca maturidade para cobrança, né? E me assusta muito, porque eu sou um cara que, graças a Deus, tem a oportunidade de viver indo para os grandes centros, não só São Paulo. Desculpa, Rio de Janeiro e alguns outros lugares. E aí eu vejo um nível de maturidade diferente da próxima geração que está chegando. Eu não concordo também que a geração mimimi, geração Z, cara, não, pô. Eu sou um cara que meu pai teve sempre muitas condições e eu não quis a história dele. E tá tudo certo. Eu tenho alinhado isso. Tudo muito certo. Só que depende de cada um. Eu não tenho como fazer um cara que não queira fazer. Então, assim, na minha empresa nós temos um dilema, né? E a gente diz, demora-se a contratar, mas demita rápido, né? E eu falo muito pro meu líder, não está satisfeito, tudo certo, pessoal, até aqui, muito obrigado. Mas, como eu digo desde o começo, eu não me sinto um cara hoje ainda, um CEO de R$1 bilhão de faturamento. Estou estudando para isso muito, mas me sinto sim um cara que pode faturar pelo menos metade disso, que é 500 milhões. Então a gente está numa luta constante com isso. Exatamente, é aquilo, né? Tem uma frase, muitos atribuem a Mary Kay, né? Que quer chegar na Lua, né? Mira até a Lua, mas se caso você não chegue lá, pelo menos você vai estar entre as estrelas, né? Basicamente. Aí é uma visão que realmente pensar pequeno, pensar grande. Dá o mesmo dificuldade, mas eu te confesso que eu sou um cara muito... O cara que quando quer... Eu tenho falado muito isso com a minha filha, com a Camilinha, que é o amor da minha vida. A gente tem um hiperfoco muito parecido, eu e ela, né? Olha. E a gente, quando quer algo, a gente vai, estuda, corre. Tá? Enquanto a gente não tiver, ninguém tá satisfeito. E me parece que as pessoas acham que isso é toque. Cara, dica para as pessoas, não pré-julguem ninguém. Né? A minha avó dizia, minha avó era uma sábia na idade dela. Ela dizia, quando você aponta para uma pessoa, tem 3 virados para você, né? Uau, então, não prejulguem as pessoas. Eu acho que você dizer já algo que é toque, que é isso, que é aquilo, você está esquecendo o que você tem feito, né? Então, eu gosto muito disso. Eu acho que tudo certo, eu respeito qualquer fala, qualquer frase de todo mundo, mas tem um objetivo e vá atrás dele. Porque o objetivo é o que move a gente. Para você, antes de chegarmos à conclusão, né? Infelizmente, a gente tem um tempo aqui, né? Você também vamos ter mais. Vamos ter, por favor. Vamos ter mais, estou à disposição. E também fazer outro convite também, Tuca, que eu tenho, a proposta do podcast também, as pessoas que já participaram aqui, eu chamo como co-host para entrevistar outros convidados, entrevistados. Aí, se você trazer também, né, seu amigo, outras pessoas, você vai estar aqui Tem muita gente aí. Então, trazer o pessoal do G4. Bora trazer. Aí para os nossos CEOs aí do G4, quando chegarem em Manaus aqui. Simbora. 2 horinhas aí liberado para que... Faço questão de trazer eles. Tem muita gente boa no G4. Muito. Muito perfeito, mesmo. Obrigado, valeu. Conte comigo. Beleza, obrigado. Existe uma diferença na sua visão, né, como empresário, empreendedor que está nesse calibre, que você já é um canhão, um tubarão, sobre a questão, né, que toda empresa tem que ter a visão, a missão, os valores da empresa, mas não tô querendo também tirar o demérito disso, tá? Mas e a cultura? O que mais pesa para você, assim? Existe uma diferença da cultura da empresa e a missão? Visão e valores, né? Cara, assim, eu confesso que a gente tem uma falha nisso de não estar tão exposto isso dentro da empresa, missão, visão e valores, né? Ela precisa estar cada vez mais exposta. O peso, para mim, são relativos, são diferentes, mas é necessário usar tudo isso, né? É necessário que todos os colaboradores, o nosso onboard, o início que as pessoas entram lá, todos eles recebem uma cartilha falando sobre tudo isso, é explicado e tal. Legal. Mas a cultura, ela é o dia a dia. Aí ela pesa demais. A cultura é o dia a dia. Cara, se você tem uma pessoa extremamente fora da sua cultura, não deixe ela lá. Não deixe ela lá. Deixa eu te dizer, eu aprendi agora há pouco sobre isso. Empresa não é ONG. Empresa não é ONG. Não é ONG. Não é filantropia. Não é filantropia. Eu digo para você, eu tenho um valor exato de quanto custa a minha empresa para abrir por dia. Abrir a porta, ela custa tanto por dia. Eu tenho esse valor.
E é alto, um valor muito alto. Não é o CAC, não. Não, é o CAC, é outra coisa. Né? Mas assim, isso serve para medir o CAC. Mas o que acontece? Quando a gente diz que não é ONG, é porque a gente não tem como fazer o que as pessoas querem, até porque é uma empresa grande e acaba virando uma sociedade. Né? Então, quando eu falei de maturidade das pessoas, é porque realmente as pessoas, não todas, mas a grande maioria, está esperando algo cair do céu que não vai. Eu vejo muitas pessoas olhando, ou não estão estudando pelo mundo, para saber o que está acontecendo no mundo, que pode acontecer algo, não espere aqui que não vai acontecer aqui porque não vai cair uma bomba. Beleza, vocês lembram 4 anos atrás que um vírus que surgiu na China deu aqui em Manaus? Putz, caiu a ficha? Pô, legal. Agora você imagina que a guerra que está na Ucrânia não pode afetar a gente, como já afetou os preços? Cara, você tem que estar antenado. O time tem que estar antenado. Eu tento levar isso para o meu time de líderes para eles que propagarem. Eu vou fazer uma compra, eu vou fazer isso. Será que é momento? Eu acho que a nossa cultura enraizada, vindo dos pais. Eu tive muito isso, infelizmente, com a minha mãe, de o dinheiro é sujo, o dinheiro é isso, com a minha avó, que tal, o dinheiro... Não, cara, dinheiro é muito bom para fazer escolha, desde que ganhe honestamente. É muito bom. E por que não? Então a gente precisa viver a cultura todo dia. A minha passa por servir. Servir. Eu tenho que servir todo dia. Mas não é servir de carregar o lixo, não é de servir de fazer algo diferente para alguém. É servir de coração, servir as pessoas e fazer as entregas que tem que ser feitas. Nós precisamos entregar a documentação para a gente receber, para a gente pagar. Uma coisa, PV, que a gente fala muito lá na empresa, que eu gosto de frisar, existe um batalhão de pessoas e de família que esperam receber o seu dinheiro dia 5 para levar comida para casa através do trabalho das pessoas que estão lá dentro da empresa. É mesmo. Não é difícil? Pois então o que você vende? Eu, de repente, estou vendendo a satisfação de uma família de ter um prato de comida. Eu não trabalho, então, com facility. O que você vende? Não é isso? Então é muito difícil. Quando as pessoas não tiverem esse tipo de maturidade para pensar fora de uma caixa, olhando 360 e entendendo o que está acontecendo no mundo e qual é o papel dela no mundo, porque o meu papel pessoal eu já sei. Profissional, eu vou chegar em 2030 com 20 mil colaboradores, que numa média brasileira dá 80 mil pessoas comendo através do nosso trabalho. Alimentando 80 mil famílias. 80 mil pessoas de 20 mil famílias. E aí, PV? Olha a responsabilidade. A responsabilidade. Né? Então, por que preparar tão bem o meu sucessor e a minha sucessora? Porque eles precisam entender isso. Isso eles precisam entender. Agora, a partir daí, se ele vai querer chegar a 30 mil, 40 mil, é com eles. O meu legado é isso. Show, ótimo, que maravilha. Já estamos indo pro finalmente, para a conclusão, mas antes de eu sempre finalizar, terminar, Tuca, eu faço um jogo bola bate rápido aqui, tá? Eu falo uma palavra e você de bate pronto já vai respondendo. Vamos embora. Sem pensar, a primeira palavra que vem na tua mente, você já vai. Vamos lá. Uma cor favorita? Cara, vermelho, eu sou garantido, né? Já ia chegar lá agora. Um boi de Parintins. Cara, eu tô me preparando para daqui a 6 anos eu ajudar o garantido dentro da diretoria de alguma forma, como um cara que estudou para isso. De primeira mão para... Nossa, olha um spoiler aí. Primeira mão para Parintins, pro garantido. Mas eu vou dizer só uma coisinha, me permita dizer o porquê. Claro. Não, faça todo minha irmã se suicidou há 28 anos atrás, né? E antes de morrer, ela me apresentou o garantido. Então, eu não vou para Parintins por causa do boi, nem por causa de mim, eu vou por causa dela. Então assim, os meus amigos que são contrários, eles não entendem o porquê. Eu sou o cara que subo no corrimão do camarote e fico mais alto que todo mundo, pulando, gritando. Caraca, agora mesmo tá falando com o Israel Paulain que vai gravar um CD, um DVD. Vai gravar um show, já tava patrocinando. E aí todos os outros que são amigos meus pessoais. Sim. E as pessoas não entendem, mas graças a Deus, meus sucessores, minha família sabe que eu estou me preparando para lá, para um dia eu poder ajudar da melhor forma possível, que eu sei que eu já ajudei, mas eu quero ajudar realmente desse jeito, porque PV, não tem coisa melhor na vida do que você realizar sonho. Total. E aí um dos sonhos, um dos checks da minha vida é isso. Se mensura sonho, né? Sonho também a gente não pode... não tem preço, tem valor. Exatamente. Tem valor. Entendeu? Então, assim,
Eu me preparo todos os dias. E aí meu objetivo é daqui a 6 anos. A turma, amigos meus contrários, ficam desesperados, mas porque eles sabem que eu amo essa nossa cultura, levo para todo o Brasil, mas eu levo porque um dia uma garotinha de 13 anos me apresentou e aí ela foi pro céu. E aí é por ela que eu vou fazer. Sem dúvida, total. Esse legado que ela deixou em você, né? Que você tá levando... Desculpa, a emoção vai-se embora. Inclusive, parabéns, né? Que esse ano vocês foram campeões e tal. Verdade. Que irado. 33 vezes campeões depois de 3 anos. 3 anos. Porque teve a pandemia, teve né? Pandemia, né? Contrariada a conta 5 anos, porque ele pode aumentar, mas não dá pra ser penta nem falando em boi garantido, queremos o presidente e a Isabelle Nogueira aqui, hein? Quem sabe? Eita, olha aí, tá vendo aí? Quer poder fazer a ponte. Mas aí, fazemos. Isso aí não tem a dúvida, isso é mais tranquilo. Show de bola. Um time de futebol. O maior do mundo, Flamengo. Isso aí não tem jeito. Aí sim, top demais. Cara, um livro que você indica? Nossa, um livro que eu indico. Ou daria de presente pra alguém? Cara, eu gosto muito de um cara que tô começando a me aproximar, chama Clóvis de Barros. Filósofo sensacional, uma das maiores palestras que eu vi no G4. Eu daria qualquer livro do Clóvis de Barros para uma pessoa. Eu tenho um dele com Pedro Calabres, Em Busca de Nós Mesmos. Busca de Nós Mesmos. É uma bíblia, assim, ó. Nossa, já li ele 3 vezes. Ele é muito bom. Eu tô com 2 livros dele que eu realmente, agora me falhou o nome. Mas, cara, eu tenho assistido a 3ª palestra que eu assisto do Clóvis. Ele estava aqui em Manaus um dia desse. O Clóvis estava aqui, foi um evento da maçonaria e eu sou irmão, então legal. Foi um negócio muito legal. E aí aquela oratória só me afirmou e a inteligência, né? Ele não pensar, né? Ele é muito inteligente para isso, não. Sim. Fica a dica pro Clóvis e seria um livro que eu indicaria para uma pessoa, daria de presente. Um filme. Cara, um filme que me fez pensar muito e passar uma noite inteira acordado em busca de um milagre. A procura de um milagre. Caraca, uma série. Billions. Eu não terminei Billions. Eu tenho que terminar, eu tenho que pegar, na verdade, eu tenho que pegar mais horas de voos, que esse ano eu não tô voando tanto, porque eu sempre assisti série dentro do voo. O teu tempo livre, assim, que dá pra tu... Cara, eu sou um cara que há 28 anos, quando a minha irmã faleceu, eu prometi que eu nunca mais voaria, né? Eu perdi a noção da segurança. 25 anos atrás, eu saí de dentro do avião chorando, com medo. Disse que nunca mais voaria, principalmente à noite. Eu só vou hoje à noite e hoje eu vou de qualquer jeito. Depois de amanhã eu vou para uma pescaria num avião com 9 pessoas. Então, assim, hoje eu mudei todo o meu jeito de pensar, mas é porque realmente eu fui estudar. Né? Eu fui tentar ser piloto para entender o que um avião funciona, de como ele funcionava. Você é piloto, então? Não, no piloto. Eu não cheguei a tirar o brevet, mas eu concluí o curso teórico. E aí eu sei horas de voo, o funcionamento. Né? Só falta horas de voo, mas um dia, quando tiver um pouquinho mais de tempo, eu consigo fazer. Esse pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Que irado. Uma música. Cara, uma música é bem difícil, mas eu vou ainda continuar pelo lado do coração. Com a minha irmã, né? Eu declamei na missa de 7º dia dela uma pessoa que eu gosto muito, que eu gostava, eu ouvia muito, hoje eu nem ouço praticamente mais, eu gosto muito da letra da música, que ela diz assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará, né? Então, como uma onda do Lulu Santos, é uma música que de vez em quando, né, eu vou pra lá, vou ler a letra. Um empreendedor que te inspira? Cara, eu tenho 2 grandes amigos hoje, pessoais, que me inspiram, e a qualquer momento que eu bato a mão no telefone, eu sei que eles vão me atender. Um chama-se Alfredo Soares, cara dono de mais de 60 empresas, um cara foríssima da curva, é um cara que eu já vi, de uma humildade, de uma gentileza que não tem igual. E um cara que eu me espelho, que ontem eu tava postando e ele tava comentando, cara que eu me inspiro muito, muito, que eu digo que o cara é meu mentor, chama-se Bruno Nardon. É um outro founder do... Alfredão. O outro founder do G4, Bruno Nardon. É um cara que eu me inspiro, consumo de manhã, de tarde, de noite, todos os vídeos, postagens, leituras. Ele sabe muito bem disso e eu, toda vez que estou no G4, quero sentar e almoçar do lado dele para ficar
né? E foi o cara que no meu momento mais difícil de negócio, eu chorando por trás de algumas lágrimas, que eu tinha acabado de receber uma ligação ruim. Olha esse bastidor, ele tava nesse bastidor aí. Não, eu tinha saído de uma palestra de um cara, de um Navy SEAL das Forças Armadas Americanas, que o G4 tava promovendo, dentro de um hotel. E aí eu tava do lado de fora e ele passou, me viu, ele voltou, não entrou na palestra, ele foi lá falar comigo e bateu um papo de 10 minutos que fez assim, e aí eu já era um outro cara e eu confesso pra você, eu devo muito do que eu sou hoje por causa desse cara chamado Bruno Nardon. Você tá assistindo aí, sim. Vai, vou mandar pra ele, pode deixar. Nossa, que maravilha, cara. Quando você ouve a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua mente? Sucesso? Cara, quem vem na minha mente, eu não tenho como mudar, sou eu, bicho. Sucesso. Tudo que eu passei na minha vida, todos os perrengues, tudo, eu cheguei ao sucesso até aqui. Eu sei que eu vou muito mais, porque eu tô estudando para isso. As pessoas me conhecem, sabem da minha humildade, sabem que eu não ligo muito para isso, mas eu tenho que dizer que eu cheguei ao sucesso. E o sucesso, graças a Deus, não subiu na minha cabeça, tanto que eu gosto de devolver para a sociedade tudo que eu recebi. Pegando esse gancho, o que é sucesso para você? O que é sucesso? O que é sucesso é você dar os checks na vida que você acredita. Né? O sucesso para mim é você ser feliz com pouco, com simples. Sucesso é você ter um perrengue de ter que dirigir mais 2 horas e meia depois de 9 horas de voo e você tá feliz e discutir com você mesmo em um espelho e dizer, cara, que bom, eu tô aqui, vou viver tudo isso, e depois você encontrar um cara com 340 mil seguidores, o cara te postar porque tu quer, o maior site de licitação que é o teu maior core, estar no palco contigo e dizer, opa, eu quero ouvir esse cara porque esse cara tem muito conteúdo. Sucesso para mim é ser reconhecido, né, sem ter a necessidade e sem as pessoas saberem o perrengue que tu passou para chegar lá. Então, passando pelo Papo de Perrengue, que é o nosso podcast hoje, sucesso para mim é passar por todos os perrengues sem as pessoas saberem e serem reconhecidos depois disso. Um sonho pessoal ou profissional que ainda quer realizar? Chegar a 1 bi de faturamento. Eu quero chegar a esse faturamento eu estando à frente da Contato Facilities, da nossa hold, ou eu estando em um conselho consultivo, mas é uma marca para mim muito importante por tudo que eu tenho passado há 3 anos, todas as dificuldades e lutas e o perrengue, né, como eu falo o podcast, que apenas meia dúzia de pessoas sabem. Que irado, cara. Vai ficar salvo aqui, eternizado isso, né? Quando você chegar lá, você vai se lembrar dessa frase. E eu venho aqui daqui a 5 anos e a gente vai estar com algo muito maior do que está hoje, porque isso aqui é o começo de tudo. Sem dúvida. Costumo dizer que é só o começo, realmente, para tudo. Você vai olhar para sua câmera tuca, né? Agora. Atividade. Aí exatamente, mas você vai passar uma mensagem pros Carlos Arturs da vida, os Tucas, legal. que estão passando por perrengue, que estão perdidos, que precisam de um norte, precisam de um direcionamento, né? Que estão começando a empreender, lá do jeito que tu começou. Legal. Vai passar uma mensagem para essa pessoa. Aí pode... Que legal. Os Carlos aos Tucas, né? Os Joões, a todos eles. Exatamente. Hoje eu estava conversando com uma pessoa muito querida que está passando por um momento muito difícil e eu estava dizendo para ele, respira. Né? Você precisa voltar, e é muito difícil, ao centro de tudo. Respire, pare por 1 minuto, faça uma oração, peça direcionamento a quem você acreditar. Eu sou devoto de São José e eu sempre estou muito próximo a isso. Eu já passei e passo várias vezes por perrengue. Só que se você não entrar, se você não for para o seu centro, se você não tiver um equilíbrio emocional, tudo vai desandar. Até o que você vai ouvir, de repente, um insight tão importante de uma pessoa que quer te dizer algo e você não está preparado para ouvir. Eu já passei por perrengues muito grandes na minha vida. De ter uma moeda de R$1 no final de semana ou da minha irmã suicidar. E sempre tem uma dor maior do que essa. Sempre. Sempre tem uma dor maior do que essa. E digo de coração para você. Hoje, você está nesse momento difícil, mas tenha certeza que se você traçar, primeiro, o objetivo que você quer, segundo, o caminho para chegar a esse objetivo, e em terceiro, tudo que é necessário, pessoas, processos, procedimentos,
E não precisa ser algo gigantesco, planilha, app, não. Feijão com arroz, papel e caneta e escreva. Se você traçar, você souber, você se aliar às pessoas, você chega lá. Pode ter certeza absoluta. Não vai levar 47 anos para você ser CEO de uma empresa como a minha. Mas o quanto antes você se preparar para isso, antes você chega lá. Conte comigo e eu quero saber lá. Manda para mim essa mensagem. Cheguei, estou chegando e vou chegar. E eu vou fazer questão de mandar um áudio dizendo, cara, vamos junto. Vem através do podcast aqui, o Papo de Perrengue. Tá aqui, Papo de Perrengue. Cara, quero agradecer. Sabe o quanto assim, foi uma honra, né, conversar, te entrevistar. Obrigado. Muita gente, quando eu entrei na AGE, me perguntou, cara, entrevista o Tuca e tal. Aí muita gente, sério, cara, a história dele é fantástica. Poxa, e tal, obrigado. Pô, beleza. E obrigado. Deus agendou no calendário dele, foi hoje, era pra acontecer. Que legal. Tô muito feliz, de verdade. Poxa. Muito obrigado. Fica aqui, vamos ter outras próximas entrevistas. Seja bem-vindo, a porta tá escancarada. Tá. Pronto. Aqui, já faço o compromisso. O pessoal pintando aqui, o pessoal do G4, meus grandes amigos lá, já trago aqui uma horinha, a gente vem aqui rapidinho e a gente faz um co-host e arrebenta. Perfeito. Vamos fazer isso crescer. 28, vamos virar 280, virar 2.800 episódios. Amém, simbora, obrigado. Parabéns, Chevê. Eu que agradeço. Parabéns, quero agradecer a você, minha audiência, você que tá aqui, você que veio através do Tuca, da audiência dele, enfim. Você chegou até aqui, né? Deixa o seu like. Muita gente assiste aqui o episódio, os vídeos, Tuca, e não é inscrito no canal. Nossa. E detalhe, é de graça, pô. Oh, aí não dá. Aí não é dá. rápido, é Um só... conteúdo... rapidinho aí, só... Olha, tem um sininho, ativa o sininho, e do lado tem só um joinha assim, ó. Dá um cliquezinho ali, vai ajudar tanto. O empreendedor. Ajuda o empreendedor. Jovem empreendedor aí que tem um sonho também. Que tem um sonho. Quero chegar também, é o meu sonho também, chegar ao bi em dólar. Que legal. Um unicórnio. Um unicórnio, exatamente. Que legal. IPO, e vai chegar. Vamos chegar, sim. Você tem e tá ali lá aplaudindo, só me convide pra festa. Claro, já está convidado, vamos estar lá. Que legal. E eu quero agradecer, muito obrigado, de verdade. Esse foi o 28º episódio de número 28, ainda é só o começo. Ative as notificações, o sininho, aproveita que é de graça. Olha esse conteúdo. Comenta o que você achou da história do Tuca. Né? Qual foi o insight, a luz, o que você entendeu, né, da trajetória dele, a lição que você tirou. Gostou? O que você achou? Comenta aqui também o próximo convidado. Quem vocês querem que participe dessa mesa cast aqui também comigo, que esteja presente, participando aqui também da entrevista. E é isso. Até aqui, Deus tem nos ajudado, nos sustentado. Muito obrigado. Olha para aquela câmera lá do meio, dá um tchauzinho. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu. Até a próxima. Bora. Bate aí. Valeu.